Olha, a reportagem do dia. Preste atenção nessa história. Um acidente trágico. Tira a vida de uma jovem de 18 anos, a Isabela. Essa moça linda. Ela estava na garupa da moto do namorado. Foram atingidos por um carro. Chegou a ser socorrida, não resistiu. A família chorou. Isso faz 3 anos. Segundo a polícia, o motorista que acertou o casal tinha sinais de embriaguez, mas não fez, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A história vai tomando contornos impressionantes. Não foi responsabilizado o homem no dia do acidente. Quem levou a culpa? Na época, o namorado de Isabela, que estava na moto. O motorista disse que o Guilherme estava fazendo uma ultrapassagem, uma imprudência no trânsito. O Guilherme disse, não fui eu que fiz isso. O Guilherme, na época, não tinha habilitação para moto, tinha para carro. Acabou indiciado, Guilherme. A Fernanda, que é mãe da Isabela, não acreditou nessa história, acreditou no genro, falou não foi ele não andava assim e durante 3 anos tentava encontrar provas para entender o que aconteceu com a filha. Até que ela vai num salão de beleza e conversa com a cabeleireira, com a maquiadora, com a manicure. E uma delas diz assim, eu tenho a imagem. Ela diz, como assim? Era a minha filha. É a sua filha naquele acidente? Eu tenho a imagem, eu guardei. Aí a Fernanda diz, não, então me manda a imagem. Quando ela manda a imagem para a Fernanda, olha só a imagem aqui, que o motorista diz que foi imprudência do motociclista, do Guilherme. Quem faz a conversão proibida, ou a conversão errada, ou não percebe a aproximação da moto, então é uma imprudência, mas quem faz é o motorista. O caso toma novas proporções e é reaberto. Balança a reportagem. Cada vez que a gente passa aqui de carro, eu, meu filho e meu esposo, paramos ali um pouco, olhamos. Tem dia que eu falo, passa direto, porque é muito doloroso, porque a minha filha era minha companheira em tudo. O desabafo emocionado resume a dor e a angústia vividas por Fernanda nos últimos 3 anos. Ela nunca se conformou com a morte da filha. Isabela de Oliveira, de 18 anos, voltava para casa de moto com o namorado, quando se envolveram em um acidente de trânsito com um carro. Os dois usavam capacete, como mostra esta foto, mas a jovem acabou arremessada no asfalto e não resistiu. Estava fazendo o prato predileto dela. E aí, quando eu desci ali, que eu vinha descendo daquela parte ali que eu soube do acidente, quando eu deparei com a minha filha, só pus a mão na cabeça, assim. Meu coração já sabia que ela não estava mais ali, mas eu tinha esperança ainda. Até o último momento eu tive esperança que Deus poderia fazer um milagre. E é uma fatalidade, mas também uma imprudência que eu não aceito. Guilherme era o piloto da moto e não se conforma com a perda. Ele e Isabela estavam com o casamento marcado, mas a relação dos dois foi interrompida de forma trágica. Ficou um vazio, que ele sente até hoje. O cara aqui acabou com a minha vida, acabou com a vida dela, dos pais dela. Apesar do trauma, o jovem lembra do acidente como se fosse hoje. Estava vindo de lá e no reto. Aí ele veio daqui, né? Ele ia fazer a entrada dele aqui. Mas ele tinha que esperar eu passar, ele não esperou, ele pegou e jogou o carro na frente. Mesmo com sinais de embriaguez e depois de ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o motorista do carro alegou inocência. Ele disse em depoimento que Guilherme foi imprudente e provocou o acidente. Segundo Guilherme, o motorista chegou a processá-lo. Além de fazer uma série de alegações, disse que o jovem tinha bebido e que Isabela estava sem capacete, diferente do que mostra esta foto anexada ao processo. Estava tentando se livrar, né? Jogar a culpa para alguém, para ele se livrar da culpa. Ele informou que o Guilherme era culpado, que ele estava na contramão, que minha filha estava sem capacete, que é mentira. Fernanda nunca concordou com as denúncias, sempre acreditou na inocência do genro. No entanto, Guilherme pilotava sem habilitação e foi indiciado por isso. Com o passar dos anos, o caso foi arquivado, mas uma reviravolta estava prestes a acontecer. Uma imagem até então desconhecida viria à tona, depois que Fernanda passou a fazer uma investigação por conta própria
para descobrir o que realmente aconteceu. Dona Fernanda percorreu vários imóveis aqui da região em busca de câmeras de segurança, depoimentos. Ela queria construir uma linha do tempo para recontar o dia do acidente, só que de um outro ponto de vista. Foram meses nessa busca incessante, até que de repente a peça que faltava nesse quebra-cabeça simplesmente apareceu, e de maneira bem inesperada. Dona Fernanda estava em um salão de beleza conversando com uma cabeleireira quando descobriu que uma câmera de segurança tinha registrado exatamente o momento do que havia acontecido bem aqui, nessa faixa de pedestres. E o mais importante, esse registro ainda estava preservado, guardado por uma testemunha, mesmo tendo se passado quase 3 anos do dia da ocorrência. Eu comentei com ela, falei, nossa, eu preciso achar uma câmera, porque eu já fui atrás de tudo, eu preciso de alguém que tenha visto o acidente, ou pelo menos tenha as imagens, mas eu já fui em todo lugar e não achei. Aí ela falou assim, mas uma moça, aquela que você me indicou aqui, ela falou pra mim que viu, que tem, no caso teria as imagens, que ela viu o acidente pela câmera. Aí eu falei, como assim? Quem é? Aí ela falou assim, aquela moça tal. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, então eu vou atrás dela. A imagem tão aguardada trouxe alívio para essa mãe, que luta por justiça e pela memória da filha. A senhora teve coragem de assistir esse vídeo para entender a dinâmica do acidente? Eu sou uma mãe forte, guerreira, consegui sim. O único que não assistiu foi meu esposo. Ele não consegue, porque a dor dele é muito grande. A imagem é reveladora e pode ajudar a esclarecer o acidente. O Balanço Geral teve acesso a esse flagrante com exclusividade. O vídeo mostra o momento em que o motorista entra na rua de maneira brusca, sem sinalizar, e atinge em cheio a moto onde estavam Isabela e Guilherme. A imagem confirma tudo aquilo que a família sempre acreditou. Nunca tive dúvida do Guilherme. E não estou aqui para defender ele, estou para defender a honra da minha família. Porque ele eu conheço, ele é um bom menino. Por medo, a pessoa que forneceu o flagrante preferiu não se identificar, mas falou da importância dessas imagens para a investigação. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Isso não pode ficar impune. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. E a justiça de Deus já está sendo feita e a dos homens também vai ser feita. Ligamos para o motorista que alegou inocência, para saber se agora, com a divulgação dessa imagem, ele vai apresentar uma nova versão sobre o caso. Foram 2 tentativas, mas sem nenhum retorno. Unidos pela dor e pelo desejo de justiça, Fernanda e Guilherme conseguiram avançar no caso. O processo que estava arquivado deve ser reaberto. Agora eles lutam para apresentar essa nova evidência e finalmente colocar um ponto final nessa história. Fui no Ministério Público, já fui na Corregedoria, o próprio delegado lá, geral da Corregedoria, olhou o vídeo junto com uma outra delegada e falou, está nítido. Então, quer dizer, não tem dúvida nenhuma para as autoridades, eu só quero que eles tomem providência, porque é o que está faltando. Eu me sinto aliviado, bastante, porque todo mundo viu, todo mundo sabe que agora ele está errado. Vai sair um peso da minha cabeça que, tipo, tem uns familiares delas que sim, me culpa até hoje, fala que foi culpa minha. Mas o que mais importa é que a mãe dela, o pai dela, o irmão dela não tem, como eu posso dizer, não tem mágoas sobre mim nessa parte. E olha só, Guilherme, se alguém tinha alguma dúvida, agora com essa imagem, essas dúvidas foram sanadas. Eu sei que muitas pessoas sequer vão pedir desculpas por terem desconfiado de você, mas a tua consciência é que manda. Nossos sentimentos à família e que, a verdade vindo, o processo possa ser reaberto e agradecer essa cliente do salão que acabou sim, uma preservou, coisa... E que preservou a imagem. Agora, vai ser desarquivado. Eu não tenho dúvida nenhuma. O caso do atropelamento, do choque, vai ser desarquivado, porque a palavra do motorista nessa altura ela vai ser colocada de lado, porque ela foi. Eles acreditaram no que o motorista falou. E agora tem o problema de um motorista que está processando o rapaz. Ele estava errado? Ele estava errado. Por que ele estava errado de uma coisa? Porque ele estava pilotando a moto sem habilitação. É o erro dele. Agora, a mentira que foi dita, essa imagem, ela desmente completamente a versão do motorista do carro. Totalmente. Por isso que a gente está querendo. O Henrique procurou, o motorista deu essa oportunidade a ele.
Agora vamos ver se a polícia vai tocar, porque tem que tocar e a gente vai acompanhar aqui. É isso aí. Obrigado, Henrique, Guilherme e a família sintam-se abraçados.